Graça e paz, filhos de Deus vivo, André dos Sétimos Joelhos, e hoje o Espírito do Senhor veio até mim, e por amor a vocês, ouvindo suas súplicas em seus lares, me direcionou a ajudar a ele a mostrar como podemos fazer de nossa casa um lugar aonde Deus habita, de acordo com a sã doutrina, de acordo com a palavra do Deus vivo. Uma casa abençoada, amados, é uma casa onde há a presença divina, a centelha do fogo de Deus, seu Santo Espírito. A importância desta centelha, dessa presença, está para uma casa como uma lareira em um período de inverno. Pois, se olhares para os lugares nesta terra onde a neve cai e as temperaturas despencam, verás o crucial papel desempenhado por uma lareira acesa, enchendo a casa de vida e calor, mantendo todos dentro dela seguros e aquecidos. A casa onde Deus habita não é muito diferente, pois todos dentro dela estarão aquecidos pelo amor de Deus, seguros pelo seu fogo e iluminados pela sua luz. Sejam amados em dias escuros de longo inverno, sejam em dias de andanças pelo deserto. Se Deus habitar com vocês, vocês estarão seguros assim como o povo no deserto estava. De dia, conduzidos por uma coluna de nuvem, e à noite, iluminados por uma coluna de fogo. Êxodo 13, 21. Muitos dos meus irmãos pedem para que Deus habite na casa deles. Alguns abrem as portas de casa e chamam o Senhor, outros fazem coisas que mais se parecem com rituais, vãs superstições, desprovidos de palavra e do Espírito, baseado em ensinamentos cheios de vaidade, de pessoas que não estão com Cristo, ensinamentos do homem. E sem Cristo, o que pode o homem fazer? João 15:5. Nesses atalhos, nesses ensinos que não vêm de Deus, e sim de falsos mestres, nós estamos afastando nossas casas dos caminhos que o Senhor Jesus nos deixou. Olha ao seu redor, amado. Olha ao seu redor, amada. E me diga quantas famílias não estão destruídas. E mesmo assim procuramos as bênçãos de Deus para nossas famílias e seguimos invocando nosso Deus para que habite conosco em nossos lares. Nós ansiamos por isso. Nossos espíritos anseiam sempre para estar presente com Deus. Mas eu pergunto, amados, o que pode o homem fazer longe da sã doutrina, que são as sagradas escrituras? Pois é lá que está escrito, em Isaías 57:15. Porque assim diz o único, elevado e exaltado, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Eu habito no elevado e santo lugar, também com aquele que é de um espírito contrito e humilde, para vivificar o espírito do humilde e para vivificar o coração dos que são contritos. Santidade, amados. Como podemos fazer de nossas casas lugares santos, dignos da presença divina? A Bíblia nos ensina sobre a santidade de Deus e sua disposição em habitar em lugares consagrados. No livro de Êxodo, Deus instruiu Moisés a construir o tabernáculo e mais tarde permitiu a Salomão erguer o templo em Jerusalém. Esses lugares foram dedicados e separados para adoração a Deus. Santidade, santificação. Quantos de nós já abandonamos esse caminho, o de ser santo como aquele que nos chamou, santos em todas nossas maneiras de viver? Amados irmãos em Cristo, despertem. Despertem para o que é verdadeiro, para o que é santo. Olhem ao seu redor, filhos do Deus vivo, e me digam o que tem de santo em sua casa, o que tem de santo em sua boca, o que tem de santo em seus hábitos. Deus é santo e sua santidade por si só é uma bênção. Quantos de vocês podem dizer que Deus está habitando na sua casa com sua família? Filhos com ódio de pais, mães abandonando seus filhos, pais que não assumem suas famílias, ódios, brigas, contendas e divisões inundam as famílias, e tudo porque nós esquecemos o caminho para que Deus venha habitar conosco. Esquecemos que Deus é santo e que Ele exige santidade. Mandou Deus Moisés santificar todos os utensílios do tabernáculo, e assim teria um altar santo. E hoje, com o advento de Cristo, você é o tabernáculo de Deus, amado. Você, amada,
é o templo do Espírito Santo. Seu coração é como a arca do acordo. Salomão só trouxe o que havia de melhor para a construção do templo: cedro do Líbano, ouro e prata, já antes separados por seu pai Davi. Então, filhos do Deus vivo, façam como Moisés, meus amados, que só permitia coisas santas no tabernáculo, e limpe suas casas de tudo que é impuro, de tudo que traz má fama, de tudo que não agrada ao Senhor. Afaste-se de companhias que não edificam e abandone os maus hábitos que não pertencem ao nosso povo. Os verdadeiros atavios que o nosso povo tem que abandonar ao sair do Egito são os seus maus hábitos, seus maus costumes. Depois, meus amados, façam como Salomão, construa um lar com o melhor material que você encontrar, os bons hábitos do nosso povo e os ensinos que Cristo deixou para nós. Orações diárias com seus familiares, perdão, estudos bíblicos, pessoas com a mesma fé que você, paz na sua boca. Ó, filhos de Deus, filhas de Deus, quantas mulheres hoje de Deus não estão destruindo seus lares, pois o melhor de sua boca, suas melhores palavras estão indo para estranhos e não para os seus. Quantos homens não estão matando suas esposas com palavras duras e ofensivas? Deus é santo e sua santidade, por si só, é uma bênção. Eu habito no elevado e santo lugar, também com aquele que é de um espírito contrito e humilde, para vivificar o espírito do humilde e para vivificar o coração dos que são contritos. Se como primeiro princípio nós olhamos para a santidade, no segundo princípio da sã doutrina para que Deus habite com vocês, teremos que olhar para os nossos corações. Em João 14, 23, Jesus promete que ele e o Pai farão morada naquele que o ama e guarda as suas palavras. Isso se refere à disposição do coração em obedecer e amar a Deus, obedecer às sagradas escrituras e amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, o segundo princípio da morada com Deus se estende aos corações individuais. Um coração contrito, um coração humilde, amados, é fundamental para que Deus habite em sua casa. E isso envolve sinceridade, humildade, disposição para perdoar, disposição para que Deus examine os nossos pensamentos, as nossas motivações, os nossos desejos. Amados, Deus habita com aqueles de coração contrito e humilde. Contritos são os que se arrependem de seus maus caminhos, de seus erros. Amados, você não deve guardar mágoa dos seus. Não deve ser incapaz de pedir desculpas. Você não pode mais ser assim. Muitos têm o coração inclinado a desculpar só os estranhos, mas são de coração duro para perdoar os seus irmãos, os seus familiares. E com um coração duro e rancoroso desse, você acredita mesmo que Deus está aí na sua casa? Porque você vai à igreja aos domingos? Porque lá, baseado num louvor emotivo, em notas musicais, você chora? Você realmente acredita que Deus dá palavra contra si mesmo? Amados filhos de Deus, se Deus disse que é com os que se arrependem que Ele habita, não há o que acrescentar, esse é o caminho, pois não existe amor verdadeiro sem verdadeiramente perdoar. Façam as pazes com os seus e sigam, amados. Acaba com essa guerra na sua casa. Isso é ardil de Satanás que está dividindo sua casa, fazendo você acreditar em seus argumentos. E nos argumentos de Satanás você está sempre com razão e nos seus direitos. Afinal, são essas as setas de Satanás, fazer você acreditar que os seus erros são as verdades que você deve seguir. Quantas vezes pensamentos como: você casou para ser feliz, você casou cedo, esta pessoa não te merece, você se doou tanto já neste casamento, nunca vou perdoar o que ele me fez. Pensamentos assim, filhos de Deus, nunca provêm de Deus. São artimanhas da serpente inimiga da mulher e de sua semente. Gênesis 3:1. Essas razões que vocês acreditam ter é a serpente envenenando vocês
para lhes cegar, para que vocês destruam sua própria casa. A mulher sábia edifica seu lar, e a tola a derruba com suas próprias mãos. Para Deus habitar em sua casa, Ele deve primeiro habitar em seu coração. Lembre-se dos versos de Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há algum caminho perverso em mim, e guia-me pelo caminho eterno. Nessas palavras do salmista Davi, elas visivelmente refletem a disposição de abrir seu coração diante de Deus, convidando-o a examinar cada pensamento, desejo e motivação. Pois lembre-se que enganoso é o coração dos homens. Então precisamos de Deus para abrirmos nossos corações a Ele. Isso não é apenas reconhecer nossas fraquezas, amados, mas também permitir que Ele ilumine as áreas escuras e guie nossos passos. É um ato de humildade, é um ato de confiança, reconhecer que Deus é Senhor e soberano de nossas vidas e que Ele deseja sim fazer morada em nós. Ao convertermos nossos corações, permitimos que o Espírito Santo realize uma obra profunda em nós. Isso não apenas nos transforma individualmente, mas também impacta nossos lares, criando um ambiente onde a presença de Deus não é apenas bem-vinda, mas essencial. Amados, façam desses versos uma oração diária e verás se Deus não começa a mudar sua história de vida. Lembro que uma irmã, há um tempo atrás, nos procurou. Ela veio até aqui o ministério para pedir socorro e de todas as dificuldades que ela estava passando. E olha, amados, era um vale, era fome, humilhações, violentas batalhas espirituais. Você sabe qual foi a primeira coisa que Deus revelou para ela fazer? Pedir perdão aos seus pais, pois a nossa amada irmã havia saído de casa brigada e sem razão nenhuma para isso, mas, envenenada pelos maus conselhos da serpente, se enchia de razões. Eu lembro, amados, muito bem que um dia ela criou coragem, foi lá na casa do pai dela e pediu perdão, e eles conversaram. O pai dela, por conhecer as Escrituras, ponderou e a perdoou. Depois dessa atitude, a vida dela começou a mudar. E nem 6 meses depois, as situações já estavam diferentes. E segue, com a ajuda do Ministério 7.000 Joelhos, conseguindo grandes conquistas. Ao seguirmos esses 2 princípios da sã doutrina, não apenas criaremos ambientes sagrados em nossas casas, mas também viveremos vidas que refletem a santidade de Deus. Separe seus lares e seus corações a Deus e verás a nuvem de glória vir sobre a sua casa. Amados, cultivar a presença de Deus em nossa casa é um compromisso diário que todo cristão deve assumir e praticar. Graças eu te dou, Senhor Deus, pelas palavras, pelas sabedorias, pelas instruções que tu nos destes. Feche os olhos, eleve seus pensamentos em Cristo Jesus e vamos orar. Altíssimo Deus, Santo Deus, Senhor Jesus, oro e peço para que cada um de nós, ao sair deste momento de reflexão com o Espírito Santo, sinta-se inspirado a fazer de seu lar um lugar onde a presença de Deus é constantemente sentida, constantemente glorificada. Clamo ao meu Deus para que vocês estejam dispostos a permitir que o Senhor nos revele áreas em que vocês precisam crescer, em que vocês precisam mudar. Rogo a Deus para que os vossos corações sejam submetidos ao Espírito Santo e possam resistir ao diabo. Peço a Jesus para que nossas casas se tornem verdadeiros santuários onde Deus habita e seja adorado. Em nome de Jesus, sejam todos vocês abençoados. Amados irmãos, com esta bênção sobre vocês, sobre a vida de vocês, eu encerro este vídeo. Deixe seu like. Compartilhe essa mensagem a todos os irmãos que precisam de paz no lar. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Continue em Cristo.